Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Cícero. Marco Túlio Cícero, que nasce no ano de 106 a.C. e vem a falecer no ano de 43 a.C. O nome de família, Cícero, provém do romano Cícer, que significa grão de bico. Sim, a comida, a planta grão de bico. O historiador Plutarco diz que este nome de família, Cícer, tá, grão de bico, ele seria proveniente de um ancestral do nosso Cícero, que teria uma protuberância na ponta do nariz. Essa protuberância lembraria um grão de bico. Daí ter ficado o nome de família, tá, Cícero. Olha, o Cícero nasce em Arpino. Essa cidade fica a cerca de 100 quilômetros afastada de Roma. Ele é proveniente de uma família nobre romana, da ordem equestre, ou seja, a ordem dos cavaleiros. Agora, não fazia parte, no entanto, da aristocracia tradicional. Era uma ordem que ficava abaixo, tá, da principal aristocracia romana. No entanto, o Cícero veio de uma família com boas condições financeiras, que lhe proporcionou uma boa educação. Ele sabia muito bem falar em latim e em grego. Estudou com os filósofos, inclusive se tornou um grande orador e advogado. Quando jovem, ele esteve na Grécia e nas cidades de Atenas e também Rhodes. Nessa estada que ele esteve na Grécia, teve a oportunidade de estudar com os filósofos ali presentes na Grécia. E sofreu influência tanto do platonismo, da nova academia, onde já imperava um certo ceticismo e também ecletismo, como também do estoicismo. Na verdade, o Cícero ele representa o estoicismo em Roma, tá? Como também o ecletismo. Roma, sempre muito prático, os romanos muito práticos, eles acabaram pegando o que eles entendiam ser de melhor que havia em cada filosofia grega. Então, esse pragmatismo, tá, acabou gerando o ecletismo, tá, que é a mistura de várias filosofias então existentes. E o Cícero, ainda nessas questões práticas próprias da cultura romana, ele há de priorizar, portanto, questões eminentemente práticas, vinculadas à política, à moral e também ao direito. Ele atuou como orador e também como advogado. Um estadista de renome, político exemplar, filósofo. Com certeza, mesmo com o seu ecletismo, ele é um dos filósofos mais relevantes da Roma antiga. Ele foi escritor e também tradutor, e a sua influência vem até os dias atuais. O Cícero ele não só traduziu várias obras de filosofia para o latim, Roma, como ele também criou conceitos, criou terminologia própria dentro do latim para entender a filosofia. Faltavam palavras no latim para abarcar o conhecimento filosófico, e o Cícero criou várias palavras e alguns neologismos. E veja bem, quando eu falo que a influência dele vem até os dias atuais, eu quero dizer que o Cícero foi muito importante como estadista, como orador, tanto na alta como na baixa Idade Média. No Renascimento também, o Renascimento, inclusive, muito importante, porque o Renascimento começa ali no século XIV, vai 14, 15 e 16. E no século XIV, tá, um dos marcos iniciais do Renascimento é o Petrarca ter encontrado as cartas do Cícero e as traduziu. Tá? Então esse é um dos marcos para se dizer aqui começa o Renascimento, que são as cartas do Cícero que foram encontradas pelo Petrarca.
O Cícero também foi muito importante no Iluminismo, na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Porque, veja, ele defendia ideais republicanos, ele defendia a liberdade. E essa liberdade pautada na virtude, que é no cumprimento às leis, tá? E num Estado, numa república constitucional. O que há de influenciar também a pensadores como Locke e Voltaire. Você vê a importância do Cícero até os dias de hoje. Todo mundo que defende a liberdade há de gostar do Cícero. Ele há de defender, veja bem, um Estado de direito. Nós temos uma república, nós temos leis. Claro que, veja bem, essas leis, esse direito escrito não pode ir contra o direito natural. Aquilo que quando você nasce, você já tem direito. Como, por exemplo, a sua vida, a sua propriedade. Então, certos direitos essenciais não podem ser modificados ou corrompidos pelo direito positivo, o direito escrito. Mas tá, a República, ela deve ter uma Constituição escrita que todos os governantes e os cidadãos devem seguir. E do cumprimento dessa legislação, bem como de você atuar de forma honesta, de forma virtuosa, nós teremos o quê? A liberdade. Claro que há detratores do pensamento do Cícero. Veja bem, qualquer um que queira um Estado autoritário, que queira um Estado monárquico, ou que queira um Estado que haja uma figura ou um grupo que mande e os outros vão obedecer, tá? Vai ser contrário a esses ideais de liberdade e ideais republicanos presentes em Cícero. Nós encontramos esses detratores do Cícero desde a época em que ele ainda era vivo. Agora, mais recentemente, no século XIX, nós podemos falar do Hegel. O Hegel, grande filósofo Hegel, temos vários vídeos sobre ele aqui numa playlist no nosso canal. Ele não gostava do Cícero. Como também o Engels, que fez parceria com Marx, tá? Não gostava do Cícero. E por que eles não gostam? Porque esses autores defendem justamente o oposto do Cícero. Eles não querem essa liberdade constitucional, eles não querem uma república. Não, gente. Eles querem outra coisa, algo ditatorial. Mas, gente, vamos fazer uma cronologia breve sobre a vida desse grande estadista. Em 79 a.C., então com 27 anos de idade, ele vai se casar com Terência. Tá? Um casamento que vai durar até o ano 51 a.C., quando então há o divórcio. Com esta mulher, Terência, ele há de ter uma filha de nome Túlia, ou Tulila, tá? Que há de falecer no ano de 45 a.C. e vai ser um grande pesar para o Cícero. Ele amava muito, gostava muito de Tulila. Tá? Após a morte da filha, então, em 45 a.C., ele vem a se casar novamente, mas fica casado muito pouco tempo, provavelmente menos de um ano, tá? Com Publilia. Segundo Cícero relata para nós, esta segunda mulher não soube respeitar o sentimento de pesar que ele, Cícero, estava sentindo com relação ao falecimento de sua filha. E esse teria sido o motivo da separação. O Cícero há de ocupar diversos cargos na magistratura. Ele faz a carreira completa na magistratura romana. Até o maior, de maior peso, que ele vem ocupar no ano de 63 a.C., que é quando ele é eleito cônsul romano. Entre 58 e 57 a.C., ele sofre um exílio. Aí ele viaja para a Grécia, mais exatamente para a cidade de Tessalônica. Tá? E já vou explicar o motivo deste exílio. Mas antes, tá? Eu queria que você deixasse o seu comentário no vídeo. Terminou de ver o vídeo? Entra no setor de comentários e deixa um comentário.
E verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí, vai, gente. Mas vamos lá. Vamos tentar explicar por que o Cícero esteve exilado entre 58 e 57 a.C. O Cícero há de descobrir uma conspiração para tomar o Estado romano, para acabar com a República, para assassinar vários senadores, dentre os quais ele próprio. Essa será a chamada conspiração de Catilina. E é o motivo do exílio do Cícero. Porque, veja, quando ele descobre, ele faz discursos veementes, você encontra esses discursos em livros traduzidos para o português, contra Catilina, que era o mandante desta conspiração. E ele consegue a condenação à morte dentro do Senado de todos os conspiradores. Só que, veja, não houve um julgamento formal, com direito à defesa, acusação, com relação a estes romanos. E o fato desses conspiradores terem sido mortos, a mando de Cícero e a partir dos discursos que ele fez no Senado, foi o motivo principal do exílio. Por quê? No ano 58 a.C., é aprovada uma lei, uma lei que foi gerida por um dos amigos dos que foram mortos, um dos conspiradores, e tendo o objetivo de ser contrário ao Cícero, ou seja, de obter uma vingança. Essa lei dizia que qualquer pessoa que viesse a executar um cidadão romano sem o devido julgamento, seria condenado à morte. Ora, o Cícero, por essa lei, seria condenado à morte. Por quê? Aqueles que eram os conspiradores, eles tinham sido condenados à morte e não houve o devido julgamento. Por isso que ele se afasta em 58 e 57, para não sofrer as consequências. Mas ele vem a retornar a Roma. Vários amigos dele intercederam para que ele retornasse a Roma. Inclusive Pompeu, o grande Pompeu. Então ele retorna a Roma. E no ano de 51 a.C., ele vem assumir o governo pró-consular da Cilícia, que é uma antiga província romana e que hoje nós conhecemos como Turquia. No ano de 43 a.C., ele tenta fugir da Península Italiana. Ele consegue fugir, ele poderia ter fugido, mas aí, tá faltando dinheiro, ele e o amigo que estão fugindo retornam, aí ele resolve que, não vou retornar, vou voltar a fugir, então ele fica tipo barata tonta, vai, volta, e nisso ele, claro, é capturado. Ele teve tempo para fugir, ele teve tempo de fugir, mas ele ficou indeciso, ele já estava bem longe e resolveu retornar para Roma. E quando ele é capturado, ele é assassinado. A mando de quem? Marco Antônio, que faz questão de ter as mãos e a cabeça do Cícero para colocar em exibição no Fórum Romano. Então ele é assassinado com 63 anos de idade. E qual foi o motivo do Marco Antônio querer que o Cícero fosse assassinado? E por que ele queria a cabeça e as mãos do Cícero? Olha, o motivo é que, após o assassinato de Júlio César, Roma houve uma disputa pelo poder em Roma, e o Cícero tinha receio que o Marco Antônio viesse a ocupar o poder absoluto em Roma e destruir a República. O Cícero amava a República, bem republicano. Então, dentro do Senado, ele proferiu um total de 14 discursos, que você também encontra traduzidos para o português. São chamados as Filípicas. Em as Filípicas, nesses 14 discursos, ele ataca veementemente Marco Antônio, o tornando um grande inimigo. Por isso, veja, ele quis a cabeça, porque tinha a boca que proferiu aqueles discursos, as mãos que escreveram os discursos,
Não, está aqui a cabeça e as mãos que escreveram contra mim. Tá? Foi esta a vingança. Então veja, o Cícero, justamente por defender a república, ele tem aquele momento que ele é exilado, pelo mesmo motivo. Ele fez vários veementes discursos contra os conspiradores e conseguiu que esses conspiradores fossem presos e assassinados. Tá? Então aí ele precisa se exilar, porque é aprovada uma lei que aquele que condenasse um cidadão romano à morte sem o devido julgamento seria também condenado à morte. E depois, novamente, ele faz vários discursos, desta vez contra Marco Antônio. E quando Marco Antônio, no segundo triunvirato, ele chega ao poder, tá? Aí temos o assassinato do Cícero. Mas tanto numa ocasião, tanto noutra, esses discursos que acabaram levando a consequências trágicas para o Cícero foram em defesa da República. Ele queria defender a República Romana contra qualquer um que quisesse tomar o poder de Roma para si. Então, durante sua vida, o Cícero conviveu com revoltas e também com guerras. E sempre buscou preservar a República e a Constituição Romana. Por isso que aqueles que defendem a República, aqueles que defendem um governo constitucionalista, aqueles que entendem que a liberdade surge a partir do momento em que o Estado segue leis, que você não tem uma figura autoritária no Estado, e sim um Estado republicano, essas pessoas até hoje amam Cícero, gostam de Cícero. E aqueles que não querem uma república constitucionalista, aqueles que querem algum tipo de ditadura, de governo autoritário, aqueles que são inimigos da liberdade, eles detestam Cícero. Coube a Cícero introduzir os principais filósofos e também escolas de filosofia da Grécia na cidade de Roma, traduzindo do grego para o latim, criando neologismos e novos conceitos para absorver, abarcar os conceitos existentes em grego, nessas filosofias, dentro do latim, que naquele momento ainda era uma língua pobre em relação a ser uma língua do dia a dia, usual, muito prática, mas sem determinadas palavras que nos permitissem pensar de um modo mais aprofundado, como os filósofos fazem. Então ele criou no latim um vocabulário filosófico, baseado em conceitos, novos conceitos. E o seu estilo de escrever, seu estilo em prosa, influenciou os séculos subsequentes até hoje. Se você realmente se interessa por oratória, digamos que você quer ser um político, você quer estudar oratória, mas quer saber bem oratória, você vai ter que ler Cícero. Os tratados de Cícero sobre a retórica, sobre a oratória, como falar bem, como vencer um debate, como influenciar outras pessoas. Ele foi, como eu venho explicitando aqui, como eu venho defendendo nesse vídeo o tempo todo, um defensor da República Constitucionalista, um defensor dos ideais de liberdade e um conservador, gente. Mas um conservador, veja bem, da tradição e dos valores romanos, que ele entendia que deveriam ser preservados. Porque ser romano, a cultura romana, incluía a república, sim, mas incluía também todos os valores, inclusive dentro da religião romana. Lembre-se que estamos antes de Cristo, os valores da religião romana que deveriam ser preservados, conservados. Ele é um conservador. Então, se você é um conservador nos dias de hoje, claro que você está querendo conservar outros valores, outra tradição e outra religião. Mas você vai se inspirar em Cícero, porque você vai ver nele alguém com os mesmos ideais conservadores que você. Ou seja, uma pessoa que reconhece que o passado é importante, que é no passado que nós temos as raízes da nossa sociedade. E esse passado, essa tradição, merece ser conservado, merece ser mantido, merece persistir no tempo. Então ele é um conservador.
Segundo Cícero, o Estado deve respeitar as leis e deve defender a propriedade privada. Veja, aqueles que são contra a propriedade privada, que querem abolir a propriedade privada, é claro que vão detestar um Cícero. Ele há de defender o direito natural, tá? E veja, o que é esse direito natural que nós falamos no início do vídeo? O direito natural, ele é composto por princípios que são obtidos por meio da razão humana, tá? São princípios racionais, mas também são princípios universais e imutáveis. Ou seja, ele há de se diferenciar do direito positivo. Por quê? O direito positivo, ele deve estar vinculado a leis criadas pelo humano, tá? E como são leis criadas pelo humano, o direito positivo vai variar de região para região e de época histórica para época histórica. O direito de 100 anos atrás no Brasil não é o direito de hoje, que não será o direito de 100 anos no futuro no Brasil. O direito no Brasil não vai ser o mesmo direito que em outros países. Esse direito escrito é o direito positivo. Ele tende a variar de acordo com a região, de acordo com a época histórica. O direito natural, não. Ele é válido para toda e qualquer região. Por isso que eu falei, ele é universal. Ele não muda. Veja, o direito à vida vai ser sempre válido. Ele é imutável. Tá? O direito à propriedade privada vai ser sempre válido. É imutável. E é baseado em princípios da razão. Olha, aí você vai dizer, mas professor, houve países em que quiseram abolir a propriedade privada. Por exemplo, há países em que a vida não é valorizada nem um pouco, quanto mais você falar em direito à vida em lugares em que você não tem direito algum à vida. Isso pode até estar presente no direito positivo desses lugares. Bem, aí o Cícero vai dizer, olha, esse direito positivo está errado. Por quê? O direito positivo deve estar em conformidade com o direito natural. Esse direito escrito, esse direito positivo não pode ser contrário ao direito natural, aquele que nasceu contigo. Se esse direito positivo disser que você não tem direito à propriedade privada, disser que você não tem direito à sua vida, ele está errado. Se ele não for coerente com os ditames da sua racionalidade, da sua razão, ele está errado. Então pode estar escrito ali no direito e você levanta o braço, olha, essa lei está errada. Esta lei está errada porque ela fere um princípio do direito natural. Entenderam, gente? O Cícero há de defender a virtude, tá? E a virtude ele vai encarar como sendo bem moral, tá? Veja, a virtude, esse bem moral, tem que ser o principal objetivo que nós devemos querer alcançar em nossas vidas. Tem que estar acima de tudo, acima de qualquer outro objetivo que você possa ter. É o bem supremo que nós vamos buscar e alcançar. E veja, esta virtude, este bem moral, ele há de estar vinculado a 4 categorias. Uma, a prudência, que nós também podemos chamar de sabedoria. A segunda, a justiça. A terceira, a coragem. E a quarta, a moderação, tá? E podemos chamar também a moderação de temperança. Juntando tudo isso, nós vamos ter o quê? A virtude, o bem moral, que será altamente valorizado, tá? Altamente priorizado no pensamento defendido pelo Cícero. Mas vamos tentar clarear um pouco mais isto. Vamos explicar um pouco mais essas 4 categorias. Pensemos na primeira, a prudência. A prudência ou sabedoria. O que seria isto? É, na verdade, saber distinguir o certo do errado. É tomar decisões pautadas na minha razão, decisões racionais. E a justiça? Tá vinculada à virtude, mas o que é a justiça?
A justiça seria respeitar o direito dos outros. Eu tenho os meus direitos e meus deveres, mas eu tenho também de respeitar o direito dos outros. Tá? E eu tenho de cumprir as minhas obrigações sociais e legais, ou seja, os meus deveres. Se eu tenho direitos, eu tenho deveres. Então, isto é a justiça. E a coragem, que eu posso chamar também de fortaleza, tá? É enfrentar o perigo, sim, claro, tá? O perigo e as adversidades, tá? Com a devida força necessária. Porque para você viver, para você ser justo, tá? Para você agir com razão, você vai enfrentar vários perigos. E há necessidade de força, sim, para você enfrentar essas adversidades da vida. E a moderação, que nós podemos chamar também de temperança, seria exercer o controle sobre as nossas paixões e desejos. E aqui temos muito forte o estoicismo, que é uma corrente filosófica, temos vídeo aqui sobre ela, no nosso canal. Ou seja, eu vou controlar as minhas paixões, eu não vou ser uma marionete das minhas paixões e dos meus desejos. Não, quem controla sou eu. Eu, a minha razão, sou um ser racional. Então eu tenho de agir com moderação, eu tenho de agir com temperança. Eu tenho de saber controlar devidamente as minhas paixões e os meus desejos. Gente, o Cícero, por ele ter agradado muita gente gostou das ideias dele como orador, falando da virtude, da moral, inclusive a virtude, a moral, influenciou a virtude, a moral cristã. Sim, porque os padres, no começo da igreja cristã, eles se inspiraram na leitura do Cícero para escrever sobre virtude, para escrever sobre moral. Então, em relação a tudo que eu falei, tá, as obras do Cícero foram preservadas, em grande parte preservadas. Se perdeu muita coisa, é verdade. Talvez o próprio Cícero tenha destruído algumas de suas obras, dentre aquelas mudanças políticas que ocorriam em Roma, talvez algumas coisas não fossem seguras de se manter. De qualquer forma, o que chegou até nós é uma coleção ainda muito grande. Há vários livros que você pode ler, está tudo em português. Portanto, eu vou fazer uma pequena seleção de 7 que eu vou considerar as principais obras, mas há outras que você pode ler. Eu vou falar das Catilinárias, que, veja, nós já falamos nas Catilinárias. Foi a partir desses discursos que ele proferiu no Senado que teve como resultado o seu exílio. Lembra que eu falei do exílio? Então, são os discursos contra Catilina e os seus seguidores, que queriam dar um golpe no Estado republicano em Roma. Então, as Catilinárias são vários discursos contra Catilina e seu grupo. Tá? Vale a pena serem lidas. Também sobre o orador, tá? Que é uma obra na qual é discutida a arte da retórica, da oratória. Terceira obra que eu vou indicar seria sobre a República e a quarta sobre as leis, títulos inspirados em obras de Platão, República e Leis. O Cícero há de entender que o melhor governo seria um governo misto, e ele vai encontrar o melhor governo, claro está, no governo romano, na República Romana, que é o que ele há de defender como sendo o melhor governo. Também a quinta obra seria sobre a amizade, a sexta sobre os deveres, e a última obra que eu gostaria de indicar, a sétima, seria as Filípicas. Tá? As Filípicas, elas tiveram como resultado, tá, o assassinato do Cícero, como eu falei ainda há pouco. Tá? As Filípicas, elas se inspiram em obra do mesmo nome, só que do orador Demóstenes, na Grécia Antiga, contra Filipe II, rei da Macedônia, isso no quarto século a.C., tentando alertar os cidadãos gregos das ambições políticas e imperialistas de Filipe II. Então, por isso que o nosso bom amigo aqui, Cícero, vai batizar de as Filípicas os discursos que ele há de proferir contra Marco Antônio.
porque Marco Antônio, segundo ele, quer a mesma coisa, mas para com a República Romana. Ele quer o poder só para si. Ele tem a ambição de acabar com a República, de ser aquele que vai tudo dominar. Um grande rei, imperador, um tirano. É assim que o Cícero imagina o Marco Antônio. E ele quer combater Marco Antônio, porque ele acredita que Marco Antônio há de destruir a República Romana. E quando Marco Antônio ganha poder no segundo triunvirato, aí não teve mais jeito. O Cícero ainda teve a oportunidade de fugir, mas retornou e acabou assassinado. E Marco Antônio teve o prazer de exibir a sua cabeça e as suas mãos. As mãos que escreveram as Filípicas, ele mostrou e exibiu no Fórum Romano. Gente, conservador, defensor dos direitos à liberdade, de uma república constitucionalista, defensor do direito natural, aquele que acredita que o direito positivo deve ser subordinado ao direito natural. Esse é Cícero. Alguém que vale a pena ser lido mesmo hoje, tá, no século XXI. Então, gente, olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.